Fala galera, beleza? Aqui é o professor André Renato do Sombras Elétricas e sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula sobre o mestre Zé do Caixão, José Mojica Marins e a ditadura militar, um mestre na periferia do capitalismo. Hoje a gente vai falar sobre o segundo filme do Mojica lançado comercialmente nos cinemas, que é Meu Destino em Tuas Mãos, ainda antes da invenção do Zé do Caixão, e vamos falar também do primeiro filme já do Zé, que é A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Beleza? Então, vamos! Decepcionado com os problemas causados pela sina do aventureiro, o Mojica vai fazer um segundo filme completamente diferente, que será Meu Destino em Tuas Mãos. Dessa vez o Mojica vai fazer um filme para tentar agradar a família tradicional brasileira, agradar aqueles mesmos padres do interior que encrencaram com a sina do aventureiro. Então é uma história hiper água com açúcar, um melodrama católico, com aquela moral edificante, bem tradicional, muito na linha do Marcelino Pão e Vinho, que era um grande sucesso internacional na época. O Mojica vai imitar Marcelino Pão e Vinho. Bom, e é um musical, além de tudo, quer dizer, um filme direcionado às crianças, às famílias, e um musical. E esperava com isso grandes bilheterias. Vamos ver se deu certo mesmo esse plano? Nós temos o pai alcoólatra voltando para casa. Atenção nesse enquadramento oblíquo, terrivelmente oblíquo. Isso é uma mostra clara da sofisticação do cinema de Mojica, apesar do que se dizia na época, né? Que Mojica era primitivo, era primário. Esse enquadramento torto como uma representação simbólica da embriaguez do pai. E uma representação simbólica também da perturbação psicológica desse ambiente familiar. Sem contar a fotografia também bastante contrastada, né? Com bastante destaque para as sombras. De um modo bem cinema noir. É o próprio Mojica interpretando o pai. Um melodrama bem destacado, né? Na trilha sonora, na atuação. Uma cena bem intensa mesmo de violência familiar, alcoolismo, desagregação familiar, né? Bom, justamente as cenas de violência em Meu Destino em Tuas Mãos, como esta que a gente acabou de ver, fizeram com que a censura oficial do governo João Goulart colocasse para o filme uma classificação indicativa para maiores de 14 anos, o que
prejudicou grandemente a bilheteria potencial que ele poderia ganhar. Lembrando que essa era uma fita muito direcionada a crianças e as suas famílias. Então, censura a 14 anos, você já deixa completamente de lado a maior fatia do mercado que poderia ver e apreciar o filme. Bom, mesmo assim, Meu Destino em Tuas Mãos é um filme muito interessante por conta, como eu já comentei, dessa sofisticação que a gente encontra na fotografia. Hoje em dia a gente poderia dizer que é banal isso, né? Um enquadramento meio torto para simbolizar alguma questão psicológica do personagem. Mas vamos entender que isso vindo do Mojica, né, um cineasta sem estudo formal e com uma fama de ser muito precário na época, é um grande feito, né? E além do mais, hoje a gente pode considerar esse recurso banal, mas ele foi largamente usado nos anos 30, 40, 50, né? Muitos filmes noir usam esse recurso. O Terceiro Homem do Carol Reed usa extensivamente esse recurso. E o Mojica provavelmente conhecia bem o cinema noir, né? O pai do Mojica trabalhou durante muitos anos dentro de um cinema, justamente. E ali provavelmente o Mojica formou a sua própria cinefilia. Bom, hoje, Meu Destino em Tuas Mãos é um filme extremamente raro. Ele não teve o lançamento em DVD que A Sina do Aventureiro teve. É realmente muito difícil de a gente conseguir encontrar. Uma cópia de qualidade ainda por cima, pior ainda. E esse filme ainda esconde alguns outros tesouros. O cenário social da história já é bastante diferente do que a gente tinha na Sina do Aventureiro. Meu Destino em Tuas Mãos se passa num cenário urbano, é a cidade de São Paulo mesmo. E as classes populares da cidade de São Paulo, o que na época era a periferia de São Paulo, nada muito longe do centro como é hoje. Mas enfim, é o mesmo cenário que, alguns anos mais tarde, o Oswaldo Candeias vai registrar com grande poesia no filme A Margem, né? E a gente tem algumas cenas umas cenas que são verdadeiros documentos históricos, pegando esse recorte social. Vamos ver agora uma cena de um samba em uma feira popular no Meu Destino em Tuas Mãos, que é um verdadeiro documento cultural, histórico, assim, cultura popular, música popular brasileira. É uma cena que precisa ser muito resgatada. Esse filme, né, precisaria ser muito resgatado. Aqui nesta cena a gente já não tem mais aquela chave cinema noir, né? E sim uma chave bastante neorrealista. Lembra bastante, né? Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 Graus, Rio Zona Norte. Bom, vamos então ao momento que todos estavam esperando, falar de Zé do Caixão.
À Meia-Noite Levarei Sua Alma, o primeiro filme com o personagem de 1964. O filme recebeu uma classificação indicativa da censura para maiores de 18 anos. E aqui a gente já tem todo o universo macabro pelo qual o Mujica ficaria famosíssimo. Todo o sadismo, toda a violência, todo o erotismo sem pudores, ok? E, além disso, a censura liberou o filme ainda em 64 apenas para os estados de São Paulo, Bahia e Paraná, ficando completamente proibido em todo o restante do país. No Rio de Janeiro, o filme só estrearia em 1966. E a partir daí, a gente vai ter uma polarização entre a crítica paulista e a crítica carioca, ok? Como é que foi essa recepção de A Meia-Noite? Em São Paulo, foi uma recepção mais hostil, muito hostil em alguns casos, como a gente vai ver aqui. No Rio de Janeiro já foi um pouquinho melhor, não muito também. Muitos críticos cariocas desceram a lenha no filme, desceram a lenha no Mujica. Porém, alguns poucos dentre eles, principalmente o Salviano Cavalcante de Paiva, vão defender o filme e o cineasta, tá? Vamos ver um exemplo de uma crítica paulistana publicada na época que desce a lenha no Mujica, de Paulo Perdigão, que escrevia no Diário de Notícias. É um trechinho só. Continua de pé a pergunta: para que presta a censura, federal ou estatal? Se a existência de um organismo desse tipo constitui um contrassenso, já que não é possível extingui-lo, que pelo menos funcione com critério, noção de limites e competência de juízo moral e artístico. Cara, olha isso. O crítico chegando ao ponto de pedir por intervenção de censura estatal. Tudo porque ele não gostou do filme, né? Ele até tenta fazer aquela média para não pegar muito mal com seus companheiros jornalistas, querendo dizer que, olha, eu sei que censura é um negócio ruim, mas por outro lado, não dá para acabar com a censura assim do nada, né, de uma hora para outra. Então, já que a gente tem que ter censura, que pelo menos ela funcione bem segundo os critérios que ele quer, né? Critérios morais, logicamente sempre essa questão da moral, dos bons costumes da família brasileira sendo usada para desclassificar os filmes do Mujica, e juízo artístico, que é o outro argumento, né? Sempre esses dois critérios usados pela crítica. Mujica não presta porque ele é pervertido e não presta porque é primitivo, porque é um cinema incompetente, é um cinema tosco demais. Até mesmo os técnicos da censura usavam esse argumento da falta de qualidade cinematográfica para tentar justificar as proibições aos filmes do Mujica, tá? É interessante aqui que esse argumento lembra um pouco aquela velha questão que a gente tem no Brasil desde a época do regime escravocrata, muito comum nas nossas elites, essa mentalidade de que, olha, eu sei que a escravidão não presta, mas se a gente acabar com a escravidão assim, do dia para a noite, a economia do país vai desabar. Então não dá, né? Quer dizer, é o que o crítico está dizendo aqui. Agora vamos ler e analisar um trechão de uma crítica carioca ao Meia-Noite, feita justamente pelo Salviano Cavalcante de Paiva,
que é um dos poucos críticos que sempre defenderam a honra e os filmes do Mojica. No entanto, ele vai, mesmo assim, apontar contradições na obra, problemas. O fato é que A Meia-Noite Levarei Sua Alma é de uma oportunidade histórica. Reflete certamente a vida. O que narra está acontecendo aqui fora, às nossas vistas, testemunhado por nossos ouvidos. Não há presos políticos. Eleição direta é golpe. Nara Leão é subversiva. Leitura de peça de teatro leva a polícia a espancar estudantes. Inquérito policial militar contra jardim de infância. Iê é corrupção. Juiz proíbe, em Minas, Luluzinha e Bolinha. São imorais. Repórter é preso sem explicação. Olha que interessante, que precioso isso de um ponto de vista da análise histórica. O Salviano, é claro, ele está fazendo aqui uma super interpretação em cima do filme, né? O Mojica sempre declarou que nunca teve preocupações políticas, pelo menos não antes de Ritual dos Sádicos, que a gente ainda vai estudar, tá? Agora, o crítico, o que ele está fazendo? Ele quer pegar o filme para comentar questões políticas e sociais do momento. Então ele quer usar o filme como elemento de subversão política, tá? O crítico está reconhecendo dentro de A Meia-Noite uma série de diálogos, de comentários sociais, de reflexões, como ele diz aqui, reflete a vida, né? É aquela velha ideia que a gente já encontra na literatura, né? Na literatura, o romance realista do século XIX, a literatura como espelho da sociedade. Aqui o crítico ele quer trabalhar em cima dessa mesma ideia, né, de que a obra de arte ela reflete às vezes de maneira distorcida, às vezes de maneira indireta, simbólica, alegórica, mas a obra de arte sempre nos revela algo a respeito da realidade política e social. Sempre vai entrar em algum tipo de diálogo com essa realidade, tá? Então, olha só. Daí ele cita presos políticos, a ausência de eleições diretas, a subversão no meio artístico, a violência de Estado praticada pela ditadura, né? No caso, contra teatro, estudantes. Iê, a corrupção, esse trecho é ótimo. Iê, a jovem guarda, o rock and roll, que a moral dominante do período entendia como corruptora da juventude. Corrupção aqui tem um sentido moral, né? Essa música, esse rock, essa jovem guarda corrompe os valores que a nossa família tradicional tanto tenta inculcar nos jovens. E a censura, né? Juiz proíbe em Minas, Luluzinha e Bolinha são imorais. Aqui a gente já tem uma prévia do FEBEAPA, né? Do famoso festival de besteiras que assola a nação, que também lembra muito, já fazendo aqui a ponte, muita coisa que vem acontecendo no Brasil desde 2016. Salviano reconhece na violência presente em A Meia-Noite Levarei Sua Alma ecos dessa violência presente na sociedade brasileira do período, tá? Como se o filme estivesse ecoando essa violência para nos escancarar, né? Nos tirar da zona de conforto e fazer a gente talvez tentar se conscientizar a respeito dessa mesma violência. Pode ser que seja pedir um pouco demais isso do Mojica, pelo menos antes de Ritual dos Sádicos, mas
pelo menos houve um crítico que teve essa postura assim que o filme foi lançado, no caso no Rio de Janeiro, né, em 66 já. Que importa o absurdo das situações? Que importa o texto espúrio e mesmo a fraseologia violenta que os sequazes de Dom Agnello, se escutassem, incriminariam de solapar as bases cristãs da nacionalidade? Zé do Caixão é uma delícia. Come carne e de carneiro na sexta-feira da paixão. Enquanto os sinos badalam, ribombam, ensurdecem os tímpanos, e o padre, as moças, a velharia entoam cânticos sacros à divindade na estátua. Zé do Caixão é diabólico. Ri da religião, ri do cortejo processional. Cara, aqui o crítico vai colocar a figura do Zé do Caixão como esse grande subversivo, provocador da moral dominante, ditatorial, desse mesmo catolicismo que promoveu e sustentou o golpe, né? Citando essa que, talvez dentre todas, é a mais provocativa cena do filme, o Zé do Caixão comendo carne em plena Sexta-feira Santa na frente da procissão. A gente vai ver e analisar um pouquinho mais detalhadamente essa cena daqui a pouco, tá? Na ânsia de negar o Ser Supremo, Zé apela para seu oposto, e assim está admitindo, como a plateia comum, a sua existência. Claro, o cidadão comum, de poucas luzes, criado e habituado a esse credo e a outros complementares, exulta, mexe-se na cadeira, embevecido, crente, crédulo, não só nos poderes mágicos do realizador cinematográfico, mas na veracidade dessa historieta com moral, dessa fábula que mantém as bases cristãs da nacionalidade. Salviano Cavalcante de Paiva, no Correio da Manhã. Bom, aqui o crítico vai apontar um aspecto muito importante da obra do Mujica, que no entanto é pouco discutido, que são as contradições. No geral, ainda prevalece aquela polarização, né? Aqueles que acham Mujica um primitivo, tosco qualquer, embora hoje em dia, né, sejam poucos, o cineasta já conquistou seu lugar no panteão do cinema nacional e até mesmo internacional. E aqueles que, por outro lado, acham Mujica simplesmente genial. Ponto, acabou. É um gênio. Bom, na verdade, não é nem tanto uma coisa nem outra. Há diversas contradições, diversas inconsistências na obra do Mujica, que eu, na minha dissertação de mestrado, apontei. E estou trazendo um pouco aqui para vocês disso. Tá? Por exemplo, aqui. Mujica, ele é sim, vamos falar, os filmes. Nós podemos sim reconhecer nos filmes do Mujica esse tom provocador, tá? Como o crítico faz aqui. Porém, ao mesmo tempo, é muito claro no cinema do Mujica um certo intuito em agradar essa mesma moral dominante. Talvez para evitar censura, para evitar aquelas mesmas tentativas de boicote que os padres já fizeram em relação à sina do aventureiro, que a gente falou agora há pouco. Mas enfim, na Meia-Noite Levarei Sua Alma, se de um lado a gente tem essa cena do Zé do Caixão comendo carneiro em plena Sexta-feira Santa, por outro lado a gente tem, no final do filme, uma punição exemplar dada a esse criminoso, a esse sádico, que é o Zé do Caixão, né? Quer dizer, o Zé do Caixão, o Mujica, ele questiona as bases cristãs da nacionalidade, mas no final do filme ele restabelece tudo, né? Lembrando que Meu Destino em Tuas Mãos já tinha sido um filme feito totalmente para agradar essa moral dominante, né? Então o Mujica, nos filmes com o Zé do Caixão,
isso é muito forte em Ritual dos Sádicos, como a gente vai ver. O Mojica ele procura, por um lado, isso é muito nítido, por um lado, questionar, mas por outro, fazer aquela média. Muito provavelmente é uma média mesmo isso. Tá? O Mojica sempre foi muito ligado em autopromoção. Tudo bem? Então, para evitar, ou tentando evitar problemas com as autoridades, certo? Vamos ver agora então a famosa cena do carneiro na Sexta-feira Santa. Olha este primeiro plano já. O Zé ele é casado, mas não perde a oportunidade de olhar maliciosamente as moças passando na rua, né? O que já denota esse caráter, esse mau caráter provocativo dele. Me traz a comida, Lenita. Já vai, Zé. Esse enterro me deu uma fome. Eu acho que vou acabar cobrando dobrado para acompanhar o enterro. Estou cansado de ver essa choradeira de sempre. É seu serviço, Zé. Você tem que atender bem o serviço. Olhe, estou saturado desse povo do mato. Ué, cadê a carne? Hoje não tem. Você esqueceu que é Sexta-feira Santa? Que me importa que seja Sexta-feira dos Santos ou do demônio? Eu vou buscar o que quero e nenhum carola vai intervir. Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente. Cuidado, Zé. O diabo tenta. Se eu o encontrar, vou convidá-lo para jantar. Oh, que surpresa agradável. O que mandam? Terezinha insistiu em visitar Lenisa. Quer convidá-la para a procissão. Acho que não adianta. Em todo caso... Vou falar com ela. À vontade, você faz a isso, né? Não, vou comprar um carneiro. Reservar para a Páscoa? Não. Para comer hoje. Esse plano, essa profundidade de campo, bom, esta imagem, uma das mais emblemáticas na filmografia do Mojica, e mais um signo aqui da sofisticação, né? De que o cinema do Mojica não é simplesmente primitivo, muito menos tosco. É um cinema feito por quem conhece mesmo de cinema, mesmo que esse conhecimento, no caso do Mojica, seja advindo totalmente da prática, da cinefilia, sem educação formal alguma, mas é um cinema muito consciente. A mise-en-scène do Mojica é sempre muito consciente e expressiva, como a gente já viu, aliás, no Meu Destino em Tuas Mãos, naquele enquadramento oblíquo do plano para expressar o alcoolismo e o clima psicológico perturbado naquela família. E aqui a gente tem o quê? Essa imagem, na verdade, ela já foi bastante analisada pelos estudiosos do Mojica, né? Essa profundidade de campo. Em primeiro plano nós temos o Mojica em sua casa, comendo todo orgulhoso a sua coxa de carneiro, e no fundo a
passando. A procissão de Sexta-feira Santa Católica. O padre vê o Mujica, fica naturalmente horrorizado e o Mujica tripudia, ri sarcasticamente, como já disse o crítico Salviano Cavalcante de Paiva. Bom, no final dos anos 60 aconteceu uma reorganização no Serviço de Censura Federal. E aí a autorização, o alvará que os filmes precisavam ter para circularem livremente no Brasil, que até então ele era expedido e tinha um prazo de validade indeterminado, passou a valer por 5 anos apenas. E aí, terminados esses 5 anos, os produtores do filme teriam que entrar com mais um pedido de autorização, né, na censura, e renovar esse prazo por mais 5 anos, a cada 5 anos. Bom, em 1973, os produtores de A Meia-Noite Levarei Sua Alma entraram com esse pedido, o que deveria ser apenas uma formalidade. O filme já se encontrava liberado fazia anos, já tinha circulado pelo Brasil inteiro, enfim, já estava no mercado. Só que aí, mais uma vez, quer dizer, você reapresentava o filme ele tinha que passar por todo o processo de novo. Os técnicos da censura assistirem ao filme, escreverem suas avaliações e decidirem se seria liberado ou não. Só que dessa vez, A Meia-Noite Levarei Sua Alma foi proibido. Totalmente interditado. Usando-se esses mesmos argumentos, né? A violência e a questão da sexualidade, do erotismo do filme. Então o filme seria contra a moral e os bons costumes da família brasileira, contra as religiões, né? O filme traria ofensas às religiões, e a censura no Brasil da época era muito apegada nisso também, nessa questão religiosa. Enfim, isso serve para a gente ver muito claramente todo o arbítrio da censura ditatorial. Um filme que já havia sido liberado fazia tempo, do nada, de repente, torna-se completamente proibido. Enfim, isso foi mais um baque financeiro muito forte que o Mujica sofreu e que, enfim, contribuiu para levar a carreira dele cada vez mais pro buraco. Bom, é isso aí, rapaziada. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente fala sobre Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, o segundo filme com o nosso amigo Zé do Caixão. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem se comunicar comigo via comentário aí no YouTube mesmo, tá? Eu respondo a todas as mensagens. Quem curtir, deixe o seu like, se inscreva no canal, divulgue com os amigos e logo logo estaremos mais aí para um mestre na periferia do capitalismo. Falou, se cuidem, cuidem uns dos outros e paz. Não esqueçam de visitar nosso blog Sombras Elétricas. Também estamos no Instagram, no Letterboxd e no Twitter.